Olá pessoal, eu tô aqui hoje para explicar para vocês e pra gente conversar sobre um assunto que é o sonho de muitas pessoas que já fazem aula ou que estão entrando nesse mundo da dança, que é a sapatilha de ponta. Então eu vou explicar para vocês alguns tópicos que muitas pessoas não sabem. Muitas vezes você já comprou uma sapatilha de ponta ou conhece alguma amiga que já comprou e não tem instrução nenhuma a respeito dela. Então, se você já fez uso sem instrução de um profissional ou se conhece alguém, repasse esse vídeo porque é muito importante que seja de conhecimento de todos. Porque a sapatilha de ponta é muito diferente de uma sapatilha normal, a sapatilha de meia ponta, que qualquer pessoa pode comprar, pode fazer uso. Então a sapatilha de ponta tem alguns requisitos especiais. Então não que você esteja sendo impedido, você não está sendo impedido de usar uma sapatilha de ponta, mas a partir do momento que você decide que você gostaria muito de usar, então algumas condições são específicas para determinado assunto. Então vamos lá, questão de idade. Eu vou falar aqui com referência a pessoas adultas, adolescentes adultas, não vou falar de formação de crianças, porque assim, cada professor trata de uma forma. Então assim, a gente sabe que a gente vê muitos vídeos na internet dos chineses que tem bailarinas de 5 anos já dançando na ponta. Vocês precisam entender que isso é uma questão à parte. Lá os chineses, os japoneses, eles têm uma cultura diferente. Eles são culturalmente e eles são educados com mais avanço do que nós brasileiros. Então a gente nunca pode se comparar à cultura de outros países. Então, aqui no Brasil, normalmente, a partir dos 11 anos, 12 anos, tem escolas que começam mais tarde, então a questão da idade de criança utilizar sapatilha de ponta, cabe cada um conversar com o profissional e cada profissional vai arcar com o que ele está passando para a pessoa. Eu vou falar aqui a respeito de adultos, então vamos lá. Quando uma pessoa vai numa escola, porque para ela usar uma sapatilha de ponta, ela precisa procurar um profissional. Então vamos lá. Quando uma pessoa vai numa escola de dança e ela chega lá, eu quero fazer aula de contemporâneo, um exemplo. Lógico que a pessoa lá da academia vai perguntar as condições de saúde, se ela está apta a fazer aula, se ela tem algum problema cardíaco, etc, etc. Mas são coisas mais simples, ela vai se matricular, ela vai começar a fazer aula. Mesma coisa ao jazz, mesma coisa ao balé clássico. Só que você não pode chegar numa escola e falar assim, olha, eu quero fazer aula de ponta. Não é bem assim que funciona. Porque não é o aluno que condiciona se ele pode entrar e começar a usar a sapatilha de ponta. Isso é o profissional. Então, eu também não posso falar assim, quantos anos, porque eu sempre ouço essa pergunta, quantos anos é necessário para eu começar, quantos anos de aula de balé é necessário para eu partir para a sapatilha de ponta? Também não existe essa regra. Ah, você tem que fazer 1 ano, ah, você tem que fazer 3 anos, você tem que fazer 5 anos. Não existe isso. Essa condição também é o professor, o profissional, que vai dizer se o aluno está apto ou não. Então, assim, muitas vezes o aluno ele fica pedindo para o professor, o pai vai pedir para o professor, viu? Você não pode colocar minha filha na sapatilha de ponta? Olha quantos anos ela faz balé. O pai não tem essa referência de saber se a filha, independente se ela sonha com isso, independente se ela acha que a filha dela dança bem, o pai não e a mãe não tem essa referência. O professor vai colocar o aluno na sapatilha de ponta quando ele identificar as características ideais para isso, para que o aluno não seja lesionado, certo? E muitas vezes, quando a gente passa um aluno para a sapatilha de ponta, o aluno acha que ele está sendo passado porque ele é melhor que os outros. E não é isso, não tem nada a ver. E muitas vezes o aluno que viu a amiga indo para a sapatilha de ponta e viu que ela não foi, ela vai se achar inferior. E também não é isso, não tem nada a ver. Isso tudo é uma questão de consciência corporal. Todas as aulas, o professor, ele avalia o aluno. Ele pensa que não, mas toda aula o professor tem essa avaliação. Então ele avalia várias coisas. Eu vou citar assim bem por cima, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então o professor, a primeira coisa, ele vai avaliar a força que o aluno tem. A força que ele tem no tornozelo, se ele tem essa condição de entender que ele precisa dançar com o abdômen contraído, com toda o seu tronco nas condições corretas, tudo encaixadinho, costelas fechadinhas, tudo muito bem encaixado. O professor, ele avalia isso o tempo todo.
Então toda essa força que o aluno tem de se manter crescendo o tempo todo, para não jogar o peso todo nos pés, é muito trabalhado, é tudo muito minucioso. Então todos esses pequenos detalhes é somente um profissional que consegue avaliar. Então a partir do momento que o profissional ele consegue enxergar isso no aluno, bom, nossa, que legal, esse aluno ele consegue entender esse sentido de sempre estar em crescimento. Nossa, aquele aluno ele tem, eu consigo enxergar essa força no tornozelo, essa força, porque tudo que a gente trabalha em conjunto. Então assim, a respiração, eu já fiz vídeos anteriores explicando sobre isso, a respiração, o equilíbrio, a força, todo esse conjunto, eles se encaixam para que haja uma conclusão. Bom, então concluindo, esse aluno está apto a iniciar na sapatilha de ponta. E o que nós vemos muito nas redes sociais são as pessoas que acabam, não fizeram aula, não estão nem iniciando aula de balé clássico, compram uma sapatilha para tirar fotos. E vocês viram a grande repercussão que aconteceu no vídeo de uma modelo, que eu não vou citar o nome, mas que vocês acredito que vocês saibam de quem eu estou falando, uma modelo que fez uso da sapatilha de ponta, ela tirou as fotos e ela disse que tinha uma profissional ajudando, mas nitidamente ela não foi auxiliada por uma profissional, porque todas as fotos que nós vimos tinham erros gravíssimos, e por ela ser uma influenciadora de pessoas, as pessoas acabam que se achando no direito de que também podem fazer isso. E vocês viram que muitos bailarinos profissionais se manifestaram contra essa modelo. Então nós temos que pensar o seguinte: a sapatilha de ponta, ela é muito fácil de ser comprada. Tem lojas que com certeza têm a consciência de não vender a sapatilha de ponta para uma pessoa que nunca fez aula, mas tem loja que infelizmente vende, não deveria, mas vende. E a pessoa que compra essa sapatilha para tirar fotos, ou ela quer comprar... Gente, eu já vi pessoas que compraram, nunca fizeram uma aula e subiram a sapatilha de ponta e dançaram. E não fica esteticamente legal e por outro lado é perigoso. A sapatilha de ponta, ela não deve ser usada. Ó, as minhas alunas, eu tenho alunas que começaram a fazer aula agora, e eu falo para elas, não use essa sapatilha na minha ausência, não use em casa, porque qualquer coisa que acontecer, que for chegar no médico, o médico vai perguntar assim, quem é a profissional que te atende nas aulas de balé? Então ele vai buscar a profissional ou profissional, porque a consequência, a responsabilidade é do professor. Então, vocês já viram que quando uma pessoa ela sobe na sapatilha de ponta, bailarinas profissionais, vocês conseguem ver que a sapatilha fica bem apoiada. E algumas pessoas que não têm toda essa experiência, quando elas sobem, elas ficam assim. Então a sapatilha, a força, a gente percebe nitidamente, porque a pessoa não tem a força de manter esse alinhamento. Então por isso que é muito necessário as aulas. Então muitas vezes assim, a pessoa fala assim, se eu fizer 3 anos de aula de balé, eu consigo ir para a sapatilha de ponta? Olha só, eu tenho alunas que começaram a fazer aula de balé clássico no mesmo tempo. No mesmo tempo. Umas se desenvolveram mais e outras menos. Então, seria justo, só porque elas começaram no mesmo tempo, eu colocar as duas na sapatilha de ponta, devido só à questão tempo, uma conseguir se desenvolver bem e a outra pode acontecer até uma lesão? Isso seria muito sério, tanto para a pessoa quanto para mim como profissional. Então, assim, pode acontecer torção, pode acontecer problemas no joelho, problemas sérios na coluna, vários problemas que podem se desencadear com o mau uso da sapatilha de ponta. Então, sempre que a gente sabe que isso é o sonho de muitas pessoas, mas se esse realmente é o seu sonho, não tem outra saída, você precisa fazer aulas. E conheço pessoas que fizeram mais de 5 anos para depois entrar numa sapatilha de ponta. Então é um processo muito lento, é um processo necessário para que a linha clássica aconteça. Para uma bailarina ela subir numa sapatilha de ponta, ninguém tá falando assim que você não é capaz, ninguém tá impedindo ninguém, só que o que nós professores
pedimos e chegamos a implorar: não suba numa sapatilha de ponta se você não faz aulas, se você não domina a técnica. Então, para isso, você precisa realmente estudar, não tem outra saída. Então, estude. Se você quiser pegar uma sapatilha de ponta, tirar fotos com a sapatilha de ponta na mão, ou se você quiser fazer como que fala? Esqueci o nome. Se você quiser fazer esqueci o nome, gente. Não é paisagem, tô com o nome da paisagem na cabeça. Se você quer fazer um estúdio fotográfico com a sapatilha, mas não suba na ponta se você não tem essa prioridade, se você não tem apropriação disso. Não se aproprie do que você não conhece. Isso é muito sério. Então, assim, eu sei que esse vídeo muitas pessoas não vão gostar de ouvir, porque já fez, outra porque conhece amigas que fazem. Então, você tá matando o sonho dela. Não, isso é um cuidado. Eu, como professora, tenho o direito de falar isso, porque muitas pessoas acham bonito, mas não está esteticamente bonito. Eu já vi pessoas que a questão de amarrar a sapatilha, a pessoa vai dando um laço até chegar no joelho, aquele laço da sapatilha. Então, assim, é tudo uma questão de estética, é uma questão de... as bailarinas, elas estudam tantos anos, se dedicam tanto, às vezes estudam de segunda a sexta, sem parar, para conseguir alcançar esse objetivo. Por que uma pessoa que se acha no direito de se apropriar de uma coisa que não é dela, entendeu? Eu nunca fiz aula, mas eu posso comprar uma sapatilha e usar. Não, você não pode, entendeu? Porque você pode se lesionar, você pode se machucar e esteticamente não é bonito. Então eu sei que esse vídeo é dolorido, sei que muitas pessoas não vão gostar, mas se você conhece pessoas que já fizeram uso, ou que você sabe que tem o costume de fazer essas fotos, costume de dançar na sapatilha de ponta, compartilhe esse vídeo, é muito sério, é muito grave. Então, se você já fez uso da sapatilha e pode pensar assim: mas eu já usei tantas vezes sem fazer aula e nunca me machuquei. Muito bom, que bom que você não se machucou, sorte sua. Mas não fique brincando com a sorte, porque pode ser que a sua lesão não apareça hoje, mas ela pode aparecer daqui a alguns anos. Então a gente precisa cuidar muito do nosso corpo, da nossa saúde, tá bom? Então esse vídeo é realmente informativo. Eu espero que tenha te ajudado. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, se você tiver qualquer sugestão ou crítica mesmo, pode colocar nos comentários que eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe.